Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa segunda-feira, dia 1º de dezembro. Vamos iniciar mais um mês de muito trabalho aqui nesse canal, né? Se Deus quiser, será um mês maravilhoso. E vamos iniciar falando sobre a rodada de ontem, né? Vamos aqui falar sobre o domingão de NBA. Tem bastante jogo pra gente falar. Não foi uma rodada com tantos jogos bons assim, mas tivemos alguns joguinhos interessantes. E aí nesse vídeo, nesse episódio, a gente vai dar uma passadinha por cada um deles. Vamos também comentar sobre a notícia que saiu hoje sobre Anthony Davis. Notícia importante, né? Linkando o Anthony Davis com o Chicago Bulls, falar sobre isso. E vamos aqui bater aquela resenha, vamos aqui bater aquele papinho maravilhoso sobre essa liga maravilhosa, né, que é a NBA. Então, sem muita enrolação, edição de segunda-feira, vocês já estão acostumados, uma edição um pouquinho mais rápida. Roda a vinhetinha aí, e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Beleza? Bora! Muito bem, então, pessoal. Vamos aqui começar. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Bora, bora. Show. Vamos lá, pessoal. Tá na tela. Esses aqui foram os jogos de ontem. Uma rodada com bastante jogo, né, cara? Rodada relativamente cheia. E aí, né, começando aqui pelo começo, né, o primeiro jogo da rodada foi Houston e Jazz, né, jogo ali no comecinho da tarde. O Houston venceu o Utah Jazz lá em Salt Lake City por 129-101. Kevin Durant voltando, né, depois de ficar um tempinho fora por motivos pessoais, que aparentemente se trata de uma paternidade do menino KD. KD virou papai. E aí, depois desse tempinho fora, ele voltou e voltou maravilhosamente bem, né, cara? Foram 25 pontos, 7 rebotes e 3 roubos de bola pro Kevin Durant. Uma atuação maravilhosa, extremamente eficiente, extremamente impactante durante todo o jogo. Foi o grande nome do Houston na partida. Outros nomes, como por exemplo Alperen Sengun, também foram bem, né? Também tiveram uma participação importante na vitória. Foram 27 pontos em 28 minutos para o Sengun, com 67% de field goal. Foi muito bem. Durant teve 71% de field goal. Então, assim, um nível de eficiência absurdo. E aí, o Utah Jazz não soube lidar com isso. Foi derrotado. Houston chegou à sua terceira vitória seguida, a 13ª nos últimos 15 jogos. São 13 vitórias e só 4 derrotas para Houston. Houston, que é um dos melhores visitantes da temporada. São 8 vitórias em 10 jogos fora de casa. Houston, aos poucos, ganhando corpo, ganhando forma, né? O time cada vez mais entrosado. Muito bom. Já o Utah Jazz sofreu sua 13ª derrota, a 6ª derrota em casa. Na sequência, a gente teve um ótimo jogo entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Um jogo bem bom lá em Cleveland. O Celtics foi melhor durante a maior parte do jogo. Na verdade, durante quase todo o jogo, o Celtics foi melhor. Só ali na reta final, ali no quarto período, que o Celtics tomou uma pressãozinha maior, né? O Cavs conseguiu, ali na reta final, baixar a diferença para 1 ponto, né? Faltando menos de 2 minutos. Né? Botou uma run de 18-4 no começo do quarto período, deu ali uma pressão. Mas aí na reta final, o Celtics conseguiu segurar, o Peyton Pritchard foi muito bem ali na linha do lance livre, matou o jogo, e aí Boston garantiu esse excelente resultado que coloca o time com 11 vitórias na temporada e apenas 9 derrotas, vencendo uma das grandes potências da conferência, né?
A vitória é muito importante para o Celtics. Peyton Pritchard teve um dos seus melhores jogos da carreira. 42 pontos pro Peyton Pritchard. Jogou pra caralho. Pra caralho. Se não me engano, foi o primeiro jogo dele, né, de 40 pontos. Não, o segundo. Segundo jogo dele de 40 pontos. Muito bem. O Jaylen Brown fez um jogo bem bom também. Não teve tanto volume de pontos, mas conseguiu ser muito impactante em cada área da quadra, tanto que ele terminou com um triple-double de 19 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Foi apenas o quarto triple-double da carreira do Jaylen Brown, né? Uma atuação muito completa. Ele que nos últimos 4 jogos, bicho, tá numa sequência maravilhosa, né? Teve o triple-double ontem, teve jogo de 41 pontos, de 33 e de 35 nos últimos 4. Jaylen Brown tá realmente tendo uma temporada incrível, grande ano dele. E aí ontem, juntamente com o Pritchard, eles foram os grandes responsáveis pela 6ª vitória do Celtics nos últimos 8 jogos. Boston realmente vivendo ótima fase. E o Cavs, né, cara, apesar de ter fechado bem o jogo, de ter tido a chance da vitória, acabou perdendo mais uma, né? O Cavs que tá sofrendo com lesões também nesse começo de temporada, temos que ser justos. Mas não deixa de ser um começo meio aquém do que era esperado, né? Esperávamos um Cavs bem mais dominante nesse começo de temporada. Não é o que está acontecendo. São 12 vitórias, mas são 9 derrotas e já são 4 derrotas em casa. Cavs aí dando uma leve decepcionada, né? Leve decepcionada. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Toronto Raptors. Raptors que depois daquela sequência de 9 vitórias seguidas, né? Tá passando por uma fase um tanto quanto turbulenta. Perdeu para Charlotte, agora perdeu para o Knicks, num jogo onde o Knicks foi muito melhor. Meteu 116-94, né? Uma performance muito boa de Josh Hart, principalmente. Foram 20 pontos, 12 rebotes e 7 assistências pro Josh Hart. O Jalen Brunson também fez um bom jogo. Terminou o jogo com 18 pontos e 7 assistências. Karl-Anthony Towns veio para 22, né? E aí, com esse ótimo desempenho do ataque, Knicks saiu com a vitória, 13ª vitória do Knicks na temporada, 7ª derrota do Raptors, a segunda seguida, né? Segunda seguida aí do Toronto, depois de embalar 9 vitórias seguidas. Um destaque interessante é que o Knicks, em casa, só perdeu um jogo até agora. O Knicks sendo um dos melhores mandantes desse início de temporada, né? Aí a gente teve o melhor jogo da rodada, que foi Philadelphia e Atlanta Hawks. Jogaço, tá? Jogaço. Jogo que foi para 2 prorrogações, né? Emoção até o fim. E no final, quem saiu vitorioso, quem comemorou, foi o Atlanta Hawks, né? Jogando fora de casa, lá na Pensilvânia. O Atlanta Hawks venceu por 142-134. Jalen Johnson e Nico Alexander-Walker foram novamente os grandes destaques do time, né? Os dois que nessa fase, nesse momento sem Trae Young, vêm sendo os grandes nomes do time. Ontem, de novo, os dois foram fundamentais para o resultado, especialmente o Jalen Johnson, que conseguiu o seu primeiro jogo de 40 pontos na carreira. Ontem foram 41, com 14 rebotes, 7 assistências e com a bola de 3 que garantiu a vitória na segunda prorrogação, né? O Jalen Johnson que foi o responsável por forçar a segunda prorrogação e por resolver a segunda prorrogação, né? Foi extremamente decisivo para a partida. Jogo excelente dele, que é um dos jogadores que eu mais gosto de acompanhar. É um jogador muito legal de se ver jogar, um cara muito completo, né? Jogadorzaço de Jalen Johnson. Tá sendo o grande líder desse Hawks nesse período sem Trae Young. Inclusive, na temporada, o Jalen Johnson é o melhor jogador de Atlanta, né? Dá pra gente cravar que nessa temporada o Jalen Johnson é o cara do time do Hawks. Não tô falando que ele é o franchise player. O franchise player ainda é o Trae Young. Mas o melhor jogador do time na temporada, com o melhor desempenho, sem dúvida, é o Jalen Johnson. Tá tendo um desempenho excelente na temporada, são números e performances de All-Star. Jogando muito, cara. Jogando muito. E aí ontem ele, Alexander Walker,
foram fundamentais. O Dyson Daniels também fez um jogo muito bom, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Então, foi um ótimo jogo de Atlanta, né? Sem Trae Young, sem Porzingis, foi lá, venceu. Filadélfia teve à disposição seus 3 principais jogadores, Maxey, Paul George e Embiid jogaram. Dos 3, só o Maxey foi realmente muito bom, né? O Maxey veio para 44 pontos, 9 assistências, jogou pra caralho, apesar dos problemas ali nos arremessos de fora, né? Não teve tanta eficiência, mas teve muito volume de jogo. Paul George fez um jogo meia boca e o Embiid também fez um jogo bem meia boca, né? O Embiid que tá com limitação de minutos, não conseguiu ser tão impactante assim, na verdade foi bem pouco impactante. E aí a pressão foi toda nas costas do Maxey, o Quentin Grimes fez um jogo bom, ajudou bastante o Maxey, mas acabou não sendo suficiente para evitar a derrota em casa, a 6ª derrota em casa de Filadélfia e a 13ª vitória de Atlanta na temporada. Atlanta subindo na tabela e sobrevivendo muito bem aos jogos sem o menino calvo, sem o menino Trae Young. Muito mérito de Quinn Snyder e muito mérito desse monstro chamado Jalen Johnson, que se Deus quiser vai ficar saudável e vai ir pro seu primeiro All-Star, porque ele merece. Merece pra caralho. Outro jogo que a gente teve ontem, outro jogo apertado, foi Thunder e Blazers, né? Jogando lá no Oregon, o Thunder venceu o Blazers por 123-115, mas passou longe de ser uma vitória tranquila, dominante. Passou longe. Foi um jogo onde o Thunder não foi bem durante a maior parte do jogo, né? O Blazers dificultou demais a vida do Thunder, e é importante lembrar que a única derrota que o Oklahoma sofreu na temporada foi exatamente pro Blazers, né? Então o Blazers vencendo aí a pedra no sapato de OKC, e ontem não foi diferente. O Blazers fez um jogo, fez com que o jogo fosse muito difícil para Oklahoma, né? Uma arbitragem que também não contribuiu muito com o jogo, parando o jogo toda hora, marcando falta toda hora, tanto para Oklahoma como também para Portland. Ontem o Abdia mesmo foi pro lance livre umas 20 e tantas vezes, tipo, bizarro. Então, o jogo em si foi um jogo truncado, um jogo meio feio. Só que no fim, o Oklahoma conseguiu dar um jeito de vencer, né? O time começou muito bem o quarto período, forçando turnovers, capitalizando bem na transição. J-Dub foi muito importante nesse momento do jogo, né? Liderando o Thunder ali no começo. J-Dub que fez seu 2º jogo na temporada e mostrou muita evolução em relação ao primeiro, né? Com mais ritmo, com mais intensidade, com mais agressividade. Ontem foi um bom jogo do J-Dub. E aí, com esse bom começo de quarto período, o Thunder conseguiu dar uma leve desgarrada, botou 2 posses de vantagem. E aí, com o Shai fechando muito bem o jogo, ele que não vinha jogando bem, né? Fez um começo de jogo bem ruim, só que no clutch, assim como vem sendo durante toda a temporada, ele apareceu, matou bolas absurdas. Foram, se não me engano, foram 10 pontos dele no quarto período. Dos 26, 10 foram no quarto período. Importantíssimo, conseguindo algumas boas idas pro lance livre para dar uma quebrada no ritmo do Blazers, matando bolas absurdas no mid-range. O Thunder conseguiu sair com a vitória. Thunder chegou à sua 12ª vitória seguida na temporada. Thunder começando a temporada com 20 vitórias e apenas uma derrota, né? O OKC é apenas o 4º time na história a ter um início 21 nos primeiros 21 jogos de uma temporada. Começo histórico de OKC. O Shai aumentou a sua sequência de jogos de pelo menos 20 pontos. O Shai agora é o 2º com a maior sequência de 20 pontos na história da NBA. São 93 jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos. Ele tá atrás só do Will Chamberlain, que tem 126 jogos seguidos, né? O Shai vai aí em busca do recorde. Acho que tem boas chances, inclusive, do Shai conseguir, né? Boas chances. E aí, mesmo não jogando tão bem, mesmo não encantando, Oklahoma segue vencendo, segue aumentando sua sequência de vitórias. 21 na temporada, 10-1 fora de casa. O OKC segue muito bem. Já o Blazers teve o Avdija como seu grande destaque, triple-double de 31 pontos, 19 rebotes e 10 assistências. Foi um bom jogo do Avdija, apesar da maior parte da pontuação dele ter vindo de lance livre. Ele fez um jogo muito bom. Toumani Camara teve uma boa participação também durante o jogo. Robert Williams,
né? Ontem o Blazers foi muito bem nos rebotes, né? O Blazers se aproveitou da ausência do Hartenstein, conseguiu ali dominar os rebotes, foi muito bem. Mas ali o quarto período acabou sendo bem decisivo, né? O começo do quarto período do Blazers não foi bem. O time não conseguiu aguentar a pressão da defesa do Thunder. E aí foi o que de fato definiu a partida. 12ª derrota do Blazers, a 6ª jogando em casa. Aí, pra fechar, a gente teve Minnesota vencendo o San Antonio Spurs lá em Minneapolis por 125-112. Até o último quarto, o jogo foi equilibrado, só que aí no último período o Minnesota dominou, meteu uma parcial de 36-19, né? Foi um completo amasso de Minnesota ali no final, né? Julius Randle, Anthony Edwards foram os grandes destaques, né, dos Lobos, né? Anthony Edwards, inclusive, com seus 32 pontos, se tornou o jogador com mais atuações de pelo menos 30 pontos na história de Minnesota. Ele supera o Karl Anthony Towns e se torna o líder em jogos de 30 pontos na história da franquia. São 102 jogos de pelo menos 30 pontos desde que ele chegou no time. Ontem foi o 5º jogo seguido de 30 pontos dele na temporada. Anthony Edwards vivendo um momento muito bom. E aí Minnesota conseguiu sair com um ótimo resultado. Minnesota chega à sua 12ª vitória na temporada, 7ª vitória em casa, e San Antonio sofre sua 6ª derrota, a 4ª como visitante. Aí a gente teve Memphis vencendo o moribundo Sacramento Kings por 115-107. Novamente, o gigante Zach Edey foi o grande nome de Memphis, ele que vem, né, acumulando ótimas atuações desde que voltou de lesão. Ontem foram 32 pontos, 17 rebotes e 5 tocos para o Zach Edey. Isso tudo em só 29 minutos. Uma atuação extremamente dominante. Inclusive, ele se tornou o primeiro jogador desde o Shaquille O'Neal a conseguir essa statline com 80% de field goal. Né, uma coisa impressionante. Só ele e o Embiid, no século XXI, tiveram um jogo de pelo menos 30 pontos, 15 rebotes e 5 tocos em menos de 30 minutos. Então foi realmente uma atuação bizarra do Zach Edey. Ele que nessa sequência de 6 jogos do Memphis, onde o Memphis venceu 5, ele tem médias de 14,7 pontos, 11,8 rebotes e 2,3 tocos. Ele está sendo o grande destaque de Memphis nessa sequência. Tá jogando realmente muito bem. Ele que nesse período tem o 2º maior plus-minus da NBA. Ele fica atrás só do Shea. Então ele realmente está tendo um desempenho inacreditável. O gigante canadense Zach Edey comandando o Memphis aí para esses ótimos resultados que estão colocando o Memphis aí, né, cada vez mais alto na tabela, né, conseguindo acumular boas vitórias nesse período sem Ja Morant, né? Então Memphis mostrando que não precisa de Ja Morant. Fica muito claro que não precisa. Pode botar a franquia na mão do Zach Edey, que o gigantão, que o bonecão de posto tá resolvendo, hein? Muito foda, muito foda. E aí, né, cara, encerrando a rodada, o último jogo do domingo, a gente teve o Lakers batendo o time da D-League do Pelicans, né, por 133-121. O Pelicans ontem jogou totalmente desfalcado, tava sem Zion, sem Trey Murphy, sem Herb Jones, sem basicamente todo mundo. Tipo, era o time B do Pelicans, era o time de Summer League. E aí o Lakers com Luka, com Reeves, com Ayton, passou por cima. Não, o LeBron não jogou, mas não fez nenhuma falta. O Lakers nem precisou do LeBron. Né, Luke e Reeves combinaram para 67 pontos, foram incríveis. O Ayton veio para mais um duplo-duplo de 20 pontos com 4 tocos. Jogou muito bem o Dominator. E aí o Lakers, de forma bem tranquila, venceu. Teve ali um momento no terceiro quarto onde o Lakers não foi bem. Mas tirando esse terceiro quarto, o jogo em si foi bem sossegado para o Lakers. O ponto negativo fica de novo por conta da defesa, que mesmo enfrentando um Pelicans horroroso, tomou 121 pontos, né, o que mostra o quão frágil é essa defesa do Lakers. Mas tirando a questão defensiva, foi um jogo bem tranquilo assim do Lakers. O Lakers chegou à sua 7ª vitória seguida, 15ª na temporada. O Lakers hoje pega o Phoenix,
back-to-back, LeBron deve jogar. E aí sim, esse vai ser um jogo que vai dar pra gente testar mesmo a força desse Lakers. Porque, vamos ser sinceros, essa sequência de 7 vitórias do Lakers, né, os adversários não eram lá grandes coisas, né? Tipo, pegou o Pelicans umas 2, 3 vezes nessa sequência, pegou o Jazz 2 vezes, pegou Clippers e Dallas que estão numa fase horrível. Então agora contra Phoenix no back-to-back, aí sim a gente vai poder testar esse Lakers. E depois o Lakers vai ter uma sequência difícil de jogos, né? Pega San Antonio pelas quartas da Copa, né? Depois vai ter uma sequência dura. Agora esse Lakers vai ser colocado à prova. Tendo o LeBron à disposição, agora sim a gente vai ter uma noção de fato do que é esse Lakers, né? Vamos ver como é que o time lida com esse calendário mais complicadinho que vai ter a partir de agora, né? Mas isso não tira mérito do que o Lakers vem fazendo. 7 vitórias seguidas são 7 vitórias seguidas, não tem como questionar. Mas agora sim o Lakers vai ser colocado à prova. E aí vamos ver se com essa defesa que cede 120 pontos para qualquer time, vamos ver se o Lakers vai conseguir continuar vencendo, né? Vai depender muito de Luka, de Reeves, que estão jogando muito bem, só que vão precisar manter essa pegada contra adversários bem mais difíceis. Hoje vai ser um jogo muito difícil pro Lakers, cara. Se o Lakers conseguir vencer hoje bem, vai ser realmente uma prova de força muito foda. Muito foda. Vamos ver como é que o time lida com essa próxima sequência. Então, cara, sobre os jogos de ontem, é basicamente isso. Pra gente encerrar a edição de hoje, eu só quero comentar com vocês bem rapidinho sobre essa notícia que saiu referente ao interesse genuíno do Chicago Bulls no Anthony Davis, né? A informação, deixa eu pegar aqui. Informação é da ESPN. Se não me engano, foi o Tim McMahon que soltou, se não me engano. E ele diz o seguinte, segundo ele, segundo suas fontes, né, fontes da ESPN, o Bulls está discutindo internamente uma troca pelo AD, né, o time sente que precisa reforçar o núcleo jovem e acha que o Anthony Davis pode ajudar muito na proteção de aro e na defesa de garrafão. Também é falado que o Bulls enxerga no Anthony Davis uma possibilidade dele ser o que o Siakam foi em Indiana. Né, esse veterano que chega, reforça o núcleo jovem, potencializa o seu armador, no caso do Pacers, do Haliburton, e no caso do Bulls, o Josh Giddey, e aí consegue fazer o time elevar de nível. Parece que o Bulls enxerga a chegada do Anthony Davis como uma possível réplica, né, da chegada do Siakam lá em Indiana. E aí o time está interessado. Parece que o Bulls não quer envolver Coby White e Josh Giddey na troca, muito menos Matas Buzelis. E aí vamos ver, cara, assim, eu já falei aqui algumas vezes, pra mim Chicago é o destino que mais faz sentido pro Anthony Davis, né? Ele já falou algumas vezes que gostaria de jogar lá em Chicago, ele é de Chicago, né? Tem inclusive uma tatuagem no braço escrito Chicago. E é um time que precisa muito de um cara como o Anthony Davis. Uma proteção de aro absurda, um dinamismo incrível no ataque, um jogador que é um dos melhores da liga quando saudável. Então eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o Bulls tem sim ativos para fazer essa troca acontecer. Eu não sei se Dallas toparia um negócio sem envolver Coby White. Eu acho que Dallas vai exigir o Coby White. E aí vai depender do Bulls decidir se vale ou não a pena trocar. Eu sou muito a favor de trocar pelo Anthony Davis. Eu acho que se o Bulls montar um núcleo com Anthony Davis, com Josh Giddey, com Matas Buzelis, cara, esse time consegue pegar uma pós-temporada legal nesse leste. Eu sei que existem várias questões, várias dúvidas em relação à saúde do Anthony Davis, e são dúvidas genuínas, eu entendo as dúvidas, mas é um tipo de aposta que eu acho que vale a pena, especialmente estando no leste. No pior dos cenários, com Anthony Davis jogando só 60% dos jogos da temporada regular, mas chegando bem no playoff, cara, o Bulls tem chance de pegar uma primeira, segunda rodada.
Vamos imaginar esse cenário. Anthony Davis chega e joga só 60% dos jogos que o Bulls tiver a partir de agora. Só que ele chega saudável no playoff, que é o que aconteceu durante sua passagem no Lakers. Ele sofreu lesões estando no Lakers, mas no playoff ele sempre jogou. Então, imaginando que isso aconteça, cara, eu vejo Chicago brigando por vaga direta e brigando por uma segunda rodada nesse leste, cara. Sem sacanagem. Eu confio muito no impacto que o Anthony Davis tem nesse time do Bulls. Eu acho que o impacto é muito grande se ele chegar. Então, eu sou muito a favor. Então, se eu sou Chicago, eu vou pra cima com tudo. Com tudo. Não envolvendo Guida e Buzelis, eu topo qualquer troca. Porque eu acho que a chegada do AD sobe e muito o sarrafo desse time. Muito. Resolve o principal problema, que é a defesa de garrafão. Dá uma puta arma pro Josh Giddey no ataque. Um puta alvo. Um cara que consegue também resolver por conta própria. Consegue criar o próprio arremesso ali no post. Cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu iria com tudo pra cima dele. Enfim. Chicago parece ter um interesse e em breve a gente pode ter essa troca aí sendo concretizada. Você acha que é uma boa? Você faria? Manda aí nos comentários. E é isso, tá, gente? É isso, tá? Pro episódio de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, que é muito importante. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem atualização da nossa corrida pro MVP. Então fica ligado pra não perder. E um abraço, tá? Um abração, beijão e tchau!